Na página 1190, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia estão acompanhando conosco este domingo, em que a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Queridos irmãos, hoje nós nos voltamos para Jerusalém Celeste, a nossa pátria. Lá se encontra os santos, nossos irmãos e irmãs, que nos precederam para a eternidade. E se apresentaram diante do Senhor após a sua caminhada histórica aqui na terra. O santo, a santa, são homens e mulheres que deixaram o rastro de Deus por onde passavam, que exalavam o perfume de Deus por onde passavam. Como diz Paulo em uma de suas cartas, nós, porém, temos o perfume de Cristo. Ser santo é exalar o perfume de Cristo para a humanidade. Ser santo, queridos irmãos, é deixar rastro de Deus por onde nós passamos. Isso é algo importante. O primeiro aspecto que nós vamos salientar, celebrando hoje a solenidade de todos os santos, é a comunhão dos santos. Ou seja, a igreja peregrina, que somos nós,
que temos a terra como o caminho para o transcendente, o celeste, que é Deus, entra em comunhão com a igreja triunfante, com tantos homens e mulheres que de fato, verdadeiramente, buscaram a santidade como uma vocação. E dentro dessa comunhão dos santos, existe o aspecto da intercessão. Há uma passagem da carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, o Cristo. Porém, queridos irmãos, a mediação, ser mediador, não se diz respeito a intercessor. Não existe apenas o Cristo como intercessor. Nele, cabeça, a igreja que tem a realidade celeste divina entram em comunhão. E por isso, a igreja triunfante, na cabeça que é o Cristo, intercede por cada um de nós que pertencemos ainda à igreja que está em peregrinação, a igreja terrestre. Por isso, caros irmãos, quando hoje São João, no livro do Apocalipse, vê de fato essa bela visão dos últimos tempos, e lá na Jerusalém celeste, ver uma multidão incalculável, diante do Cordeiro de Deus e do seu trono. E ali, eles que vieram da grande perseguição, da batalha, foram alvejados com o sangue do Cordeiro e chegaram à purificação. Quem são os santos? Ou quem foram os santos? Por acaso foram extraterrestres? Quando nós, por exemplo, olhando a vida de Santa Mônica, uma mulher casada com um homem pagão, é uma mulher que tem uma vida simples, dotada de todos os sentimentos humanos. O santo não nasceu santo, santificou-se, buscou a perfeição. Isso é fundamental. E o que está por trás da santidade? O que está por trás da santidade é a mola mestra que nos leva a ela. O que é o amor? Na medida em que esses homens e essas mulheres, reconhecidos oficialmente pela igreja, canonizados, chegaram à glória dos altares, na medida em que eles conheceram a Cristo, eles passaram a amá-lo profundamente. E há, de fato, viver esse desejo de ser todo de Deus, de ser de Deus. O desejo de ser todo de Deus leva-me à luta contra o pecado. Leva-me a aborrecer o mal. Nesse sentido, esses homens trilharam alguns aspectos para chegar à santificação. Não nasceram santos, mas trilharam o caminho da santificação.
Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, um jovem que, como canta o Padre Zezinho, não sabia se tinha tanta certeza. Um jovem que estava na flor da juventude, mas encontrou-se com Cristo na igreja de São Damião. Quando vemos esse encontro com Ele, e na medida em que o amor a Cristo vai aumentando, nós vemos a luta que Francisco travou contra o pecado. Em pleno inverno, lá pelos anos 1200 e tantos, nós vimos Francisco de Assis tirar a roupa e se jogar no espinheiro para vencer uma tentação. Nós vemos na vida de tantos santos, homens e mulheres que se mortificaram, porque o amor a Deus era tão grande, tão infinito, que eles de fato entendiam o pecado como um obstáculo para a sua comunhão com Deus. Eu não sou chamado a ser santo aos moldes de Francisco de Assis. Eu não sou chamado a ser santo aos moldes de um Santo Agostinho. Cada um tem o seu chamado e o modo de ser santo. Mas o que é ser santo? Em síntese, ser santo é fazer bem todas as coisas. E fazer bem todas as coisas significa dizer, fazer as coisas que me leva de fato à aproximação de Deus, a ser próximo a Ele. Nesse sentido, Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, que toda ação que de fato ela me leva para Deus, ela é uma ação boa. Todos nós, por sermos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos de nós a semente da santidade. O que é bom em nós é a parte que vem de Deus. Ora, Paulo, ele vai dizer algo muito interessante. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de realizá-lo. Dentro de cada um de nós, existe o Caim e existe o Abel. O que é o Caim? O Caim é o protótipo, o modelo exemplo daquele homem e daquela mulher hostil a Deus, a comunhão com Ele, a dependência dEle, a necessidade dEle. Os santos se santificaram porque se tornaram dependentes de Deus. Tiveram sede e fome de Deus. Por isso o salmo que é reservado para essa solenidade vai dizer exatamente isto. É assim a geração dos que buscam o Senhor. Vai dizer hoje o salmo do domingo, em que a igreja celebra a solenidade de todos os santos. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirige sua mente para o crime. Veja, ao mesmo tempo que o salmista pergunta, o salmista responde: quem ficará na sua santa habitação? Quem tem mãos puras. O que é ter mãos puras?
Ter mãos puras são mãos adestradas para fazer o bem e não para fazer o mal. Ao mesmo tempo que ser santo é difícil, ao mesmo tempo é muito simples. É simples ser santo. Desde que nós entendamos que nós somos vocacionados para o bem. E quando nós somos, de fato, executores do bem, há dentro de nós o aspecto da imagem e a semelhança de Deus que vai sendo desenvolvido. Aí entra o Abel. O Abel, ele é o protótipo do homem que quer Deus, que quer dar o melhor para Deus, que tem sede e fome de Deus. Isso é muito fundamental. Todos eles trilharam esse caminho. Todos eles buscaram ardentemente a Deus. E o primeiro passo da santidade é exatamente desenvolver dentro de nós um profundo amor a Deus e uma aversão ao pecado. E por isso entra aqui o aspecto da nossa luta pessoal. Não existe santidade sem renúncia. Não existe santidade quando nós queremos ser iguais. Padre, que o senhor está dizendo isso? Estou dizendo que o Evangelho no Sermão da Montanha nos diz hoje. O Sermão da Montanha, sobretudo no primeiro capítulo, de 5, de 1 a 12, mostra-nos que o cristão no mundo deve andar na contramão. Onde nós vivemos o mundo do capitalismo selvagem, cuja o único objetivo é o lucro, sem levar em conta o ser humano, Jesus apresenta-nos a contramão, o espírito de pobreza, que não consiste em não ter nada, mas sermos dependentes de Deus. Como dizia Agostinho de Hipona, todos nós somos mendigos de Deus. No mundo em que de fato a vingança parece que toma corpo como se fosse algo muito interessante, o cristão anda na contramão sendo misericordioso. Qual é a última palavra do cristão? É a misericórdia. Por isso que Santo Agostinho dizia que o critério último do agir humano é a misericórdia. No mundo da guerra, a contramão é a paz. No mundo da violência, a contramão é a reconciliação. No mundo em que de fato o hedonismo toma cada vez mais corpo, o prazer por ele mesmo, nós somos chamados a buscarmos a pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ora, queridos irmãos, há uma expressão latina que diz sine qua non. Essa expressão quer dizer sem a qual aquela realidade não existe. Por isso, na carta aos Hebreus, vai se dizer: busque a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Paulo nos fala na carta aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E quando nós olhamos a vida dos nossos santos, nós não vamos ver coisas tão extraordinárias. Nós vamos ver Santa Teresinha de Lisieux,
que pegou a via da humildade. Nós vamos ver Francisco de Assis, que pegou a via da pobreza, da dependência a Deus. Nós vamos ver, de fato, Agostinho de Hipona, com toda a sua sabedoria, mas ao mesmo tempo com toda a sua simplicidade. Nós vamos ver que a santidade, ela é possível, porque, como dizia Teresa d'Ávila, Deus não inspira em nós desejos irrealizáveis. Isso é importante. Por isso, queridos irmãos, Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: a santidade não consiste em saber muito. E olhe que Santo Tomás de Aquino foi o maior teólogo do século XIII que a igreja já teve. Ele escreveu a Suma Teológica, que é uma coleção de vários livros que, para você ler, leva-se muito tempo para ler. E para compreender, ainda difícil se torna, porque Tomás de Aquino era um grande teólogo, mas a santidade de Tomás, segundo ele, não consiste em saber muito. Aquela senhorinha lá do pé da serra, que não sabe ler, não escrever. Por isso, Bento XVI, quando celebrava essa solenidade, ele dizia: existem muitos santos que nós não conhecemos. Muitos homens e mulheres que fizeram bem a sua missão. Muitos homens e mulheres que cumpriram bem o seu papel, a sua vocação. Continua ao Tomás de Aquino: a santidade não consiste em meditar muito, pensar muito. O grande mistério da santidade é amar muito, dizia Santo Tomás de Aquino. Aí está o mistério da santidade, é amar muito. Na medida em que se ama muito a Deus, muito se quer estar próximo dele. Na medida em que se ama muito a Deus, muito se evita o pecado. Como diz o livro do Eclesiástico, foge do pecado como se foge da serpente. Então, eis aí o segredo da santidade: amar muito. Isso é fundamental. E esse amor, ele é horizontal e vertical. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, mas odiamos a natureza, maltratamos a natureza. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, mas não zelamos por nós mesmos, templo e obra-prima de Deus. Aí está o segredo da santidade. O mistério da santidade é amar muito. E esse amar muito é um amar sem medida. Como dizia Agostinho de Hipona, a medida do amor é amar sem medida. Com todos os santos que estão nos céus, nos unamos hoje a todos eles. Peçamos a intercessão dos nossos bem-aventurados. E a exemplo deles, busquemos de fato o mistério da santidade, que é amar muito e amar sem medida. E a eles, de fato, confiemos nossas necessidades, para que leve-as na presença do Altíssimo, uma vez que hoje celebramos a Jerusalém Celeste, onde lá se encontram nossos irmãos. Seráfico Pai São Francisco, Padre Pio de Peltretina,
a Virgem Maria e todos os outros santos, sobretudo aqueles que nós não conhecemos, porque lá a pátria celeste está povoada de homens e mulheres que vivenciaram na terra esse mistério da santidade que é o amor.